Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ponto de Vista. Hoje falando sobre as ações da organização Tibira, e para a gente falar sobre esse tema, temos o vereador Charles dos Passos e o professor Wesley Vasques, ele que é presidente da organização Tibira. E no primeiro bloco nós falamos sobre a questão da semana que foi realizada, das ações, das atividades, da busca por conquistas e principalmente pelo respeito. Nesse segundo bloco, nós vamos falar agora sobre uma atividade que já está em sua terceira edição, que é a realização da Parada do Orgulho LGBT, que acontece em Tupã. A cada ano tem um tema e nós vamos entender um pouco mais o tema desse ano. Wesley, terceira edição já, vai acontecer no recinto da Exapid, depois o Charles vai falar um pouco também sobre isso, porque ele falou, né, o lugar onde acontece também tem toda uma simbologia, mas eu queria que você falasse sobre o tema, as questões que são apresentadas, e para quem está de fora, muitas vezes ele observa isso como apenas um evento festivo, mas ele tem muito mais do que isso em sua mensagem. Exato, Rogério. Fazendo um gancho ao que o Charles estava até debatendo um pouco no bloco anterior, a Parada do Orgulho ela se faz extremamente importante justamente porque, como eu disse, nós temos dados de que vivemos no país que mais mata LGBTs do mundo. E ao mesmo tempo que nós temos esses dados tão alarmantes, nós também temos um gigantesco retrocesso no que tange a proteção de pessoas LGBTs. E como o Charles bem pontuou no primeiro bloco, as pessoas LGBTs são mortas, agredidas, ridicularizadas no Brasil, não porque elas agrediram alguém, né, e aí a pessoa reagiu e acabou agredindo a outra pessoa, ou ela reagiu a um assalto, ou algum caso do tipo. A pessoa LGBT, desses dados, elas são mortas pelo simples fato de ser LGBT. Assim como diversas outras formas de violência e preconceito, né? Uma pessoa que sofre racismo, ela não sofre racismo porque ela reagiu a um assalto ou porque ela respondeu a alguém. Ela sofre racismo pelo simples fato de ser uma pessoa preta ou de ser uma pessoa parda. No caso da LGBTfobia é basicamente isso, né? As pessoas sofrem violência, seja ela simbólica, verbal ou física, pelo simples fato de serem quem elas são. Isso gera um incômodo, gera uma intolerância que resulta em algum desses tipos de violência. E aí se faz tão importante paradas que promovam o orgulho dessas pessoas serem quem elas são e, ao mesmo tempo, levarem pautas tão importantes ao debate público, né? As insatisfações dessas pessoas no que diz respeito à inerência do Estado e principalmente das câmaras legislativas no que tange a proteção dessas pessoas. Se elas são violentadas, se elas não possuem seus direitos básicos garantidos, o Estado tem o dever de prover, então, ações promocionais para que essas pessoas sejam protegidas. Já que o tema, né, desse isso. ano, né? Já que o direito geral não as protege, então a gente precisa pensar políticas públicas que façam essa proteção ser de fato, efetivamente garantidas. E aí, indo ao encontro disso, este ano foi realizado o Encontro Brasileiro de Organizações de Paradas, a qual nós fomos uma das poucas organizações aqui da região do Centro-Oeste Paulista convidadas. E esse encontro é importante porque nós fazemos uma interlocução a nível municipal, estadual e brasileiro, né? Então lá tiveram paradas tanto de regiões pequenas, como o município de Tupã, quanto São Paulo, Rio de Janeiro e diversos outros estados, né? Fazendo aí uma troca cultural muito importante no que tange a essas políticas públicas e a questão LGBT. E aí foi deliberado o tema nacional, que é basta de negligência e retrocesso no legislativo, exija consciente por direitos da população LGBT. E por que esse tema vem tão importante, tão pungente no contexto a qual nós nos encontramos? Não me falha a memória se foi no início desse ano ou se foi no fim do ano passado. Uma coisa importante que o Charles trouxe no primeiro bloco foi debatido, que era revogar a questão do casamento civil entre pessoas LGBTs, né? E a gente sabe a importância que possui o casamento entre as pessoas do mesmo sexo, não no aspecto religioso, né? Nós estamos falando de questão civil, de questão processual. E até hoje o Brasil não possui nenhuma lei no que tange ao casamento homossexual.
A mesma coisa a questão da LGBTfobia, né? O Brasil em si não tem nenhum tipo de lei que protege as pessoas LGBTs, específica, criada pelo Congresso, próprias, né, para com os penas tipos de próprias. agressões e tudo. O que nós temos é, como o Charles pontuou, são jurisprudências, interpretações de juízes que, olha, não tenho lei para me basear para julgar isso, né? Não tenho algo para fazer relacionado. Eles fazem essa adaptação porque aquele processo precisa ser decidido, né? Ele tem que ter uma conclusão, mas olha, cadê o Congresso para decidir sobre isso, a lei sobre isso? E aí, quando esse Congresso se negligencia a trabalhar com pautas que existem, que precisam ser discutidas, queiram ou não, aí cabe ao juiz acabar tendo ali alguma decisão. Então, por isso que o tema deste ano é justamente basta de negligência, né? O Congresso e as câmaras municipais precisam tomar as rédeas das suas competências e legislar sobre esses temas, independentemente de qual religião eles possuam, de qual perspectiva filosófica eles compactuem. Esse tema ele tem que ser discutido, ele tem que ser relevante, justamente porque a gente está falando de questões relacionadas a diversas esferas, né? A patrimônio. Então, uma pessoa LGBT que viveu 20 anos com alguém, e aí acontece ali a ruptura dessa união, seja por morte ou qualquer outro tipo de questão. Não existe nenhuma legislação por isso, que tanja isso, que regra isso. E aí, no caso, a jurisprudência, eles também querem derrubar. Como que vai ser mediado essa questão? Né? Então, precisa ser debatido. E, novamente, não se trata de uma questão religiosa, se trata de uma questão civil, né? Que todos deveriam ter o direito. Bom, vou passar para o vereador Charles. A pergunta, vereador, para o senhor é o próprio tema da parada desse ano. Casas legislativas. Participar, aberta ao debate e principalmente a exercer sua função, que é legislar igual para todos. Toda mudança, Rogério, ela gera atrito, ela gera discussão, ela gera instabilidade, né? Ela levanta as questões. E a gente vai enfrentar muita coisa. A gente já vem enfrentando muita coisa. Haja visto o que aconteceu na última sessão camarária, né? Uma simples moção de congratulações sobre questões sociais, né, em que a organização vem trabalhando, que foi a terceira semana LGBT, discutindo direitos, discutindo deveres, discutindo retrocessos e progressos, né, de garantias constitucionais para a comunidade LGBT. Então, uma simples moção, teve gente que votou contra. Eu nunca vi, na história do nosso município, uma moção de congratulação não ser votada com unanimidade, né? É indelicado, pelo menos isso entre os pares, os colegas de Câmara. Mas a questão é tão forte, né? E a religião bate tão pesado em cima da questão social e legal, que tem gente que ainda é contra. E como disse o Wesley, né? Existem posicionamentos religiosos, né? E eles compactuam com ideologias religiosas retrógradas, porque se você olhar o Velho Testamento e seguir realmente o que está no Velho Testamento, porque é baseado na Bíblia, que a comunidade evangélica ataca a homossexualidade, você comer camarão também é. Eles falam que a homossexualidade é uma aberração, né? E uma abominação, desculpa, uma abominação. Mas comer camarão também é. Cortar o cabelo e a barba também é. Então, assim, eles vão selecionando o que interessa para discursar e para atacar a comunidade, que mais uma vez eu digo, ninguém vai deixar de ser homossexual porque alguma religião quer impor isso. E eles não vão ser levados para fora do planeta. Ou vão fazer como fez Hitler, criar campos de concentração, jogar os homossexuais lá dentro e tocar fogo. Porque não vai acabar. A sociedade é assim. A gente precisa aceitar que isso é uma realidade. Você goste ou não, estamos aqui, pagamos impostos, somos cidadãos e temos direito. Então, levar essas questões para o legislativo é imperativo. E chegou a hora. É chegada a hora. Porque se uma moção, a gente enfrentou esse tipo de posicionamento, imagina, por exemplo, uma legislação que traga um direito a mais para a pessoa LGBT. Como, por exemplo,
foi da ideia da professora Cris Vicente a criação do Conselho da Pessoa LGBT aqui em Tupã. Já começou um murmurinho na Câmara. Eu vou votar contra, mas não tem nada contra você. Lógico que tem contra mim. Eu sou LGBT. Então, se você votar contra, você está votando contra mim. Não tem essa história. Vamos para a discussão. O parlamento é um lugar de falar, né? De discutir. E aí a gente precisa realmente levar isso para discussão. Tenho certeza que a organização Tibira tem muitas propostas a levarem para o Legislativo, quero ser esse interlocutor, mas é óbvio que nós teremos que segurar uns nas mãos dos outros. Ninguém solta a mão de ninguém, porque a gente só consegue o progresso, evitando o retrocesso, se nós tivermos ali o peso, né? O peso da voz, o peso da galera. Então a gente vai precisar brigar bastante. Como vem sendo, né? A comunidade LGBT é um exímio exemplar de seres resilientes, resistentes, batalhadores, porque a gente precisou ser assim a vida inteira. A gente que é LGBT, precisa ser o melhor na escola, o melhor em casa, o melhor para a sociedade, o melhor profissional, o melhor em tudo. Por quê? Porque se você errar qualquer coisa, é porque você é LGBT. A sua condição porque você acaba te definindo, né? Então a gente tem que ser o melhor, tem que buscar o melhor, se instruir mais, temos que buscar, e sempre foi assim, e vai ser sempre assim. Mas nós estamos aí para continuar essa luta, com certeza. A parada que vai ser realizada, o senhor falou sobre a parada, fez um convite, mas falou que ainda existe um olhar, eu não sei se preconceituoso é a palavra correta, para que esse evento se espalhe por toda a cidade. Nós não temos outro adjetivo para colocar, Rogério. É preconceituoso, é uma ação preconceituosa. No ano passado, a organização fez a primeira parada. E eles receberam do governo do estado de São Paulo um recurso, 25 mil, Wesley, de 25 mil reais, né? Chamado Mais Orgulho, inclusive. Isso. Só que o governo do estado condicionou a vinda do recurso a uma anuência do Poder Executivo de Tupã, ou seja, o prefeito tinha que anuir, aceitar esse recurso. Esse recurso vinha por meio de uma carreta, de um trio elétrico, né? Que a organização queria que subisse uma das avenidas principais da cidade, porque isso acontece em todo lugar. Avenida Paulista, em São Paulo, em Marília, no centro de Marília, em Bauru, enfim, todas as paradas acontecem no centro, que é um momento político e cultural, onde vai se discutir amplamente e publicamente sobre as questões. E a condição do prefeito na época, do prefeito Caio, era de que ele até assinava, desde que não fosse na avenida. Desde que não fosse na rua, desde que fosse num lugar como a Isapete. Ou seja, longe, segregado, dentro de um recinto privado, afastado da população. Não tem outro adjetivo que a gente usar, senão preconceito. É preconceituoso. E eles queriam muito que esse trio viesse, então eles se condicionaram, eles aceitaram. O prefeito, então, anuiu. O trio veio, foi na Isapete. E esse ano aconteceu a mesma coisa. Tanto é que o Wesley nem discutiu, a organização nem se opôs, já trouxe o ofício dizendo que ia ser na Isapete, porque sabia que não ia ter o aceite caso fosse feito em outro local. Então o nosso trabalho é desconstruir esse pensamento retrógrado e conservador e não é questão, não é nem permitir, porque eles não precisam de permissão. Toda manifestação popular é livre. Só que para eles receberem o recurso, precisava da anuência. Então, infelizmente, para poder vir o recurso, eles poderem ter dinheiro para poder fazer, eles se condicionaram a essa atitude. Mas a gente vai trabalhar para que isso mude, com certeza, no futuro. Questão de legislação, o senhor, esse ano teve um ano muito, assim, de discussões com relação a leis culturais, a questão da Lei Paulo Gustavo, por uma série de questões que ocorreram. E a gente percebe que a legislação, mesmo não sendo diretamente, ela abre portas, né? O Wesley falou de um documentário que foi feito por meio da lei, ou seja, a flexibilidade de uma lei que até em governos federais anteriores extinguiu-se, né, praticamente essa lei, voltou com força e criou espaço para que toda a manifestação da sociedade possa aparecer. Então, a legislação é fundamental. Com certeza. A Lei Paulo Gustavo,
que inclusive ela se originou durante a pandemia e leva um nome de um artista homossexual. Paulo Gustavo era homossexual, casado, tinha 2 filhos quando faleceu, infelizmente, e trouxe recursos para a execução de atividades do audiovisual. E a organização Tibira se inscreveu e conseguiu esse recurso para fazer. E olha que maravilha! Os recursos que até então estavam represados no Ministério Secretaria do Audiovisual, porque é um recurso que vem do audiovisual, então estava represado. Hoje possibilita um trabalho que a organização e outras organizações como a Tibira possam produzir um trabalho, um material que vai servir como referência. Porque se você assistir esse documentário, eu tenho absoluta certeza que você vai se emocionar. Porque fala de pessoas de Tupã, que sofrem preconceito em Tupã, que tiveram problemas para usar o banheiro em Tupã, que foram expulsas de casa porque a família acabou descobrindo, como se fosse um criminoso. Eu descobri que meu filho é um bandido, é um traficante, ou qualquer outro tipo de coisa ruim. Né? Quando eu falo meu filho é homossexual, meu Deus, meu filho é homossexual. É uma tragédia, né? Prefiro ter um filho morto a ter um filho homossexual. A gente precisa desmistificar isso. E esse trabalho, a Lei Paulo Gustavo possibilita a organização Tibira a trabalhar isso aqui em Tupã. Então recurso investido aqui, gerou divisas, fez a máquina da cultura girar, o dinheiro foi investido em nossa cidade, são profissionais de Tupã, contando a história de Tupã para tupanenses, para tentar desmistificar o preconceito, retirar esse preconceito da cabeça das pessoas aqui. Então, olha como é importante, como são importantes as políticas públicas culturais também para a comunidade LGBT. Wesley, nós estamos indo para a parte final do nosso programa. Queria que você falasse mais uma vez sobre a importância do trabalho de vocês, de eventos como a Semana, como a parada que vocês estão realizando. E no outro programa que nós fizemos, eu lembro que eu falei para você que, e você me disse que o ideal, o sonho de vocês era estarem aqui falando sobre ações, sobre projetos, sobre conquistas, mas ainda é necessário falar sobre o preconceito, sobre o espaço, sobre luta por espaço. Nós ainda estamos falando disso, mas continuamos com esse sonho, né? Exatamente. Eu acho que até uma frase que eu já ouvi do Charles, que é sobre saber aceitar perder os anéis para não perder os dedos. A nossa Parada do Orgulho é um pouco disso. Nós lutamos muito para trazê-la para a avenida, continuaremos lutando para trazê-la para a avenida, e infelizmente, novamente, nós não conseguimos, por todas as questões que o Charles já muito bem pontuou, mas isso não necessariamente significa que nós não devamos realizá-la. Pelo contrário, a gente tem que permanecer e realizá-la até chegar o dia de nós conquistarmos esse direito de fazer na avenida. E por que a avenida acaba sendo um local tão importante? Não é meramente para uma questão de chamar atenção ou coisa do tipo, mas porque traz todo um simbolismo. E assim como trouxe um simbolismo para a cidade de São Paulo, também vai trazer um simbolismo para Tupã. Justamente porque é um tipo de manifestação pública que é sempre segregada, escondida. Então fazê-la dentro da avenida principal do município é justamente você trazer à tona um lugar que é negado a essa população, que não pode ser utilizado por essa população. Então tem todo um simbolismo a qual nós queremos trazer, não apenas pela questão de você ter fácil acesso, a questão de locomoção, de fazer com que as pessoas consigam vir de uma forma facilitada, mas principalmente para tomar espaços que muitas das vezes nos são negados. E aí o movimento social tem um papel fundamental nesse sentido de pressionar o poder público, pressionar o legislativo, o executivo, para pensar possibilidades para a nossa comunidade. E aí se faz também muito importante interlocuções como essa com o vereador Charles, a importância de pessoas, de vereanças que estejam dentro das câmaras, que estejam eleitas e que de fato vistam a camiseta e deem a cara a tapa, que de fato se comprometam dentro das possibilidades, porque novamente, não adianta nós irmos com os 2 pés no peito e no fim das contas perder a realização da parada, que ao meu ver é muito mais danoso você não realizá-la do que você realizá-la dentro de algumas limitações, saber reconhecer isso, mas não deixar de lutar.
Então, por isso que é também muito importante, e o tema vem nesse sentido, né, que a gente tenha vozes dentro das câmaras municipais que somem conosco, que nos represente e que de fato lute conosco. E aí, para encerrar minha fala, eu gostaria de fazer 3 convites, né? Então, o primeiro é que toda a população que nos assistem, né, estão convidadas para a nossa 3ª Parada do Orgulho LGBT de Tupã, que vai acontecer no próximo domingo, dia 17 de novembro, a partir das 16 horas, um evento gratuito, com entrada gratuita, e aí lá você vai somar conosco nessa luta, exigindo por direitos para a nossa comunidade e também prestigiar diversos artistas de Tupã e região em apresentações culturais. Além disso, eu gostaria de convidar a população tupaense também para o dia 20 de novembro, no Ambulatório de Moléstias Infecciosas de Tupã. Vai ser feriado, mas o ambulatório, numa campanha com o nosso apoio, vai estar aberto, realizando testagens rápidas que duram ali 20 minutos, com total sigilo e segurança, de HIV e sífilis, né? Então, uma campanha também extremamente importante para o combate às infecções sexualmente transmissíveis, que vai ser realizada no Ambulatório de Moléstias, ali na rua Nhambiquaras, 432, o número. A partir das 9 horas da manhã, então toda a população pode ir, não apenas LGBTs, né, porque infecções sexualmente transmissíveis, elas podem pegar tanto branco, quanto preto, quanto hétero, quanto homossexual, qualquer pessoa. Tem uma vida ativa, né? E é uma preocupação, inclusive, do ambulatório, da ANALI e das demais enfermeiras, porque a população heterossexual não faz as testagens. Acha que é imune, né? Acha que é imune. Ah, não, isso só pega homossexuais. Não, existem diversas pessoas que possuem relacionamento heterossexuais e que acabam contraindo. Ou por questões, né, ali de infidelidade, mas acabam contraindo. É um risco que todas as pessoas estão possíveis, né? Certo. E por fim, eu gostaria de fazer o convite também a toda a população que nos assiste para acompanhar, né, assistir ao documentário Transcendentes, que é esse documentário tão importante que fala da história aí dessas 3 pessoas transexuais. Ele pode ser assistido parte no nosso Instagram, @organizacaltibira_de_tupã. Instagram de vocês, repete então. @organizacal, é organização, né, mas não pode os sinais, então organizacaltibira_de_tupã. Lá nós temos uma parte, infelizmente não dá para publicar inteiro devido ao tamanho, e completo nós temos no nosso canal do YouTube, Organização Tibira de Tupã, o nome Transcendentes. Um documentário que ficou lindo, que conta a história dessas 3 pessoas, inclusive a experiência dos familiares dessas pessoas, né? Então, como que foi também para essas famílias receber essa notícia, lidar com essa notícia, com a rejeição da família, o medo, né, que perpassa essas pessoas. E nos acompanhar nas redes sociais, os nossos próximos eventos. Obrigado pela sua vinda aqui, a convite do vereador Charles, que sempre é alguém que traz o olhar da sociedade para essas questões. Obrigado, Rogério. Obrigado, Charles, novamente, a toda a audiência. Vereador, um tema que é sempre muito importante trazer para o debate, para esclarecer a população, e essas dicas, né, que o Wesley deixou, participar, cuidar da saúde, levar essa mensagem, e esse documentário que está à disposição, né, resultado de uma lei e que é aberto a toda a população, as pessoas podem acompanhar porque fala da nossa realidade muito próxima. Com certeza. Eu fico muito feliz, Rogério, em saber que eu fui um dos articuladores para a vinda desse recurso da Lei Paulo Gustavo aqui para Tupã, porque não só a Organização Tibira, mas outras organizações, outras entidades, empresas culturais, artistas de Tupã estão desenvolvendo projetos do audiovisual com esses recursos que já estão aí inseridos e que logo, logo a gente vai começar a ver as mostras, né, de teatro, de vídeo. Inclusive falei com o Padilha, que é uma das empresas que participou também da Lei Paulo Gustavo, e ele vai montar um festival de cinema com a exibição desses documentários que estão sendo produzidos aqui em Tupã. Então, um dia legal essa ideia. É a contrapartida do projeto do Todas as produções serão exibidas no cinema. É como se fosse um festival. Um tapete vermelho lá, legal, o Oscar do cinema brasileiro. Não vai ter o Oscar da Lei Paulo Gustavo aqui para os documentários. E
Agradecer ao Wesley mais uma vez e a todos os membros da organização Tibira pelo trabalho que vem desenvolvendo em nossa cidade, né? Como eu disse, levantando o véu do preconceito sobre as questões de direitos, de não preconceito, de visibilidade das pessoas LGBTs aqui em Tupã. Então, mais uma vez, obrigado, Wesley, pela presença aqui no nosso ponto de vista. E obrigado mais uma vez, Rogério, a você, a toda a equipe da TV Câmara e a todos que nos assistem aqui semanalmente, e estaremos sempre presentes trazendo temas de repercussão, temas de importância para a população de Tupã, para a gente poder discutir e ajudar, né, como diz o professor, no ensino pedagógico e desmistificar todo o preconceito que a gente tem em cima dos temas. Né? Obrigado mais uma vez, Wesley. Obrigado, vereador. Wesley, só para encerrar, nós tivemos um diretor, né, de vocês que está acompanhando a gente aqui, né? Para a gente falar o nome dele, agradecer. Ah, o Flávio. O Flávio, né? Isso. Flávio Martins. Flávio Martins. Obrigado, Flávio, também pela sua presença aqui. E obrigado a você de casa que acompanha a programação da TV Câmara. Hoje nós falamos sobre um tema extremamente importante que ocupa os debates nas casas legislativas, na sociedade, em todos os locais. Precisamos falar sobre a questão do trabalho que é desenvolvido por entidades como a organização Tibira, o trabalho que é desenvolvido no Legislativo, e fica aí, né, o convite. Assista o documentário, procure informações sobre a Semana do Orgulho que foi realizada e a parada, 17 de novembro, vai ficar aí os registros para que a gente possa acompanhar também. Obrigado e até um próximo encontro.